bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lição número 3 do novo trimestre, com essa lição linda e maravilhosa. Mas antes da gente falar disso, eu quero apresentar para vocês a nossa mega convidada, a Vanessa, que é nossa amiga aqui da Igreja de Mauá. Amiga, muito bom ter você com a gente, viu? Sinta-se muito à vontade aqui. É um prazer, gente. Ai, adoro. Bom, a lição 3, ela tem como título Meditações sobre a Lei. O próprio título, digamos assim, já fala bastante coisa, mas a introdução que é feita em domingo é muito interessante. Ele comenta sobre a gravidade é um fato, né? Estando ou não estando na lei de Newton, ela é um fato, é uma realidade na nossa vida. Não tem como a gente não falar que ela existe. Porque se eu jogar alguma coisa, vai cair. Gravidade. E aí, então, pensando nisso, eu não conseguiria, então, falar que não existe, porque, enfim, existe, ponto, e acabou. Aí a segunda coisa que fala pra gente é que os governos, como é que eu posso dizer? No melhor dos mundos, têm que propor leis para que tenha um bom funcionamento da sociedade. Eu falo que no melhor dos mundos porque, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim que acontece, pelo menos, né? Enfim, na vida, aqui no Brasil. Mas esse é o ideal. E juntando essas duas coisas, o que a lição traz para a gente é que, de acordo com a palavra de Deus, o mesmo Deus que criou a natureza também criou a humanidade, a gente bem sabe, mas criou para que a gente possa viver de uma maneira feliz, mas isso acontece quando nós estamos sujeitos à lei de Deus. Sem a lei de Deus, nós não podemos ser felizes. E essa é uma realidade que traz aqui pra gente. E continua comentando assim, ó. E o mandamento de santificar o sábado é central na lei apresentada nas Escrituras e é fundamental para que possamos apreciar de maneira adequada sobre toda a lei de Deus. Então, ele fala que a lei de Deus ela é importante para a nossa felicidade. Não tem como ser feliz sem estar baseado na lei de Deus. E ele comenta que o principal da lei de Deus é o sábado, nele está centrado todas as coisas. E como eu comentei, então, a lição é sobre isso, como o próprio título já diz, é sobre a gente estar meditando na lei de Deus. E pensando nisso, queria perguntar para vocês, qual é a ligação entre espiritualidade e a lei de Deus? A lei de Deus nos familiariza com o caráter dele e com a sua criação. E isso nos ajuda a dar mais valor para o que ele ordenou e também para as pessoas ao nosso redor. Então, isso nos aproxima ainda mais no amor de Deus e fortalece a nossa espiritualidade, que é a nossa fé de que ele sabe o que é melhor para nós. Eu acho muito que a gente só consegue se conectar verdadeiramente com alguém quando a gente passa a conhecer essa pessoa. E quando a gente começa a conhecer uma pessoa, a gente entende quais são os limites e quais são as regras da convivência com ela. Da mesma forma é com Deus. E Deus, ele estipula essas regras, essas leis, pensando na gente. Então, eu acho assim que a espiritualidade conectada com a lei nada mais é do que um relacionamento verdadeiro que a gente tem com Deus. Então, quando a gente se conecta com Ele e obedece aquilo que Ele pede pra gente, a gente faz com que a nossa vida seja mais leve e a nossa vida seja melhor. Justíssimo. Quando eu li a lição, eu comecei a pensar que assim, a espiritualidade é como se fosse um caminho. É uma experiência que nós realizamos, um caminho que nós trilhamos. E esse caminho eu defini ele como relacionamento com Deus. Então, foi bem parecido com o que a Vanessa pensou, né? Eu pensei no relacionamento com Deus. E parte desse relacionamento é regido por algumas regras, algumas leis. Como a Elisa comentou no começo do vídeo, o nosso mundo tem leis também, por exemplo, as leis de Newton. São maneiras que nós encontramos de definir como o nosso mundo se comporta. E como Deus criou esse mundo, tem algumas leis que também definem como esse mundo se comporta e que elas são parte da essência de Deus. Eu diria que a lei é mais ou menos isso. Pode ter ficado um pouquinho filosófico, um pouquinho ampla a ideia, mas a ideia é: as leis de Deus são baseadas no caráter de Deus, são baseadas no que Deus pensa, em como ele vê o mundo, nos valores que ele propõe pra gente. E nós só encontramos essa realização quando nós seguimos o plano de Deus para nossas vidas. Muito bom. Bom, e a gente então conversou um pouquinho sobre a lei de Deus, mas aí a gente comentou também que o sábado é o centro disso. Pensando nisso, por que então é tão importante a gente saber qual é o verdadeiro dia de descanso? Porque no fim dos tempos, todos terão que escolher entre guardar o dia que Deus propôs ou o dia que será imposto pelas autoridades. Então, haverá uma controvérsia muito grande em torno de qual que é o dia verdadeiro
de descanso. E o conhecimento de que o sábado é a resposta certa causará muita perseguição, por estar na contramão de tudo, mas mostrará a lealdade a Deus e uma humilde submissão a Ele, de quem seguir. Eu acho que, além de tudo que a Cat falou, que basicamente é a grande resposta dessa pergunta, é importante a gente saber o dia que Deus separou e seguir, né? Porque se Ele sabe tudo que é melhor para nós, e Ele separou um dia para a gente se conectar com Ele, e a gente não sabe que dia é esse, e não segue esse dia, a gente nunca vai se conectar verdadeiramente com Deus. Então, eu acredito que a importância da gente saber o porquê o sábado é tão importante para nós é justamente para que o nosso relacionamento com Ele se fortifique e também para que nós possamos garantir a nossa salvação seguindo aquilo que Ele pede. Porque, claro, a salvação não vem pelas obras, como a lição do trimestre passado falou muitas vezes, por mais que a obra ela seja o nosso alicerce. Mas o sábado, guardar o sábado, ele é muito importante, e conhecer essa importância também vai ser uma consequência, né, para que a gente chegue mais perto dele, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui, é um tema totalmente dentro do livro que nós lemos no PG, da temporada 9 do PG. E a questão do sábado é a seguinte: quando Deus fala para guardar exatamente o sábado, o que nós devemos pensar é o seguinte: quem é Deus? Que autoridade ele tem para nos fazer algo ou falar que algo é bom? E aí, quando você reconhece que Deus é o Criador, que Deus é o soberano, que Deus está acima de todo o universo, você reconhece que ele tem autoridade para fazer isso, e quando você obedece a lei dele de guardar o sábado, você está reconhecendo que esse Deus, e você está o adorando. É como se fosse uma declaração sua de que você reconhece e aceita Deus. Entende? É por isso que é um ponto tão importante, porque quando você decide ir contra essa ideia, ou fazer algo fora disso, ou o oposto disso, também é uma declaração de que você está se rebelando contra Deus, percebe? A questão não é pra gente discutir aqui se você pode adorar num dia, você pode adorar nos outros, mas eu posso adorar em todos os dias da semana. Não, não é essa. A questão é que Deus só te pediu isso. E você, nosso papel, né, a nossa parte, é reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer que Ele sabe o que é melhor para mim e obedecê-lo, entende? É a nossa parte, eu diria que de responder a esse chamado ou essa proposta de relacionamento que Deus tem. Por isso que o sábado é tão importante. Muito bom, curtir. Falando em curtir, se você já está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e manda já para todos os seus amigos estarem conectados nessa mensagem tão especial. Bom, então, Léo, roda a vinheta. Momento Fala aí! Então, esse é o momento do Fala Aí. Então, não esquece de deixar a sua palavrinha, colocar hashtag, a sua palavrinha aqui nos comentários e fala o porquê também. Então, a gente vai fazer o mesmo e a gente quer ver o que você disse, tá bom? E aí, gente, qual que foi a palavrinha para vocês especial dessa semana? Eu escolhi a palavra funcionalidade porque, como a Alice falou no começo, a lei de Deus é como uma lei da natureza, que existe e não pode ser mudada, porque é dessa forma que a organização dos fatores é mantida. E é uma forma de Deus nos mostrar que as suas normas promovem uma proteção e uma harmonia coletiva. E para mim a palavra foi consciência, porque a lição tocou muito nisso, né? Sobre a gente se conscientizar de que a gente segue leis o tempo inteiro e que nada mais do que a palavra de Deus e a lei de Deus é uma grande lei de sobrevivência e de autopreservação. Então, a gente ter consciência disso faz com que a gente viva uma vida melhor e plena. Então, para mim, a palavra é consciência. Perfeito. A palavra que eu escolhi foi reconhecimento. Porque eu pensei que quando a gente reconhece o valor ou a autoridade de quem propõe as leis, a gente decide obedecê-las, porque faz sentido na sua vida. Então, eu acho que um dos primeiros passos é reconhecer quem Deus é. Isso vai nos ajudar a entender, tipo, se não entender o porquê seguir se não entender qual o benefício dessas leis, você vai ter consciência de quem propôs essas leis é uma pessoa que você pode confiar. Na verdade, é a pessoa que a gente mais pode confiar no universo inteiro, né?
Muito bom. A minha palavra é realidade, porque a lei de Deus, assim como as demais leis, são uma realidade na nossa vida, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, mas a lei de Deus, ela é uma realidade na nossa vida, assim como um grande conflito é uma realidade. E a gente precisa permitir que essa realidade universal se faça presente na nossa vida, né? E uma forma de representar isso é o sábado. Bom, gente, então, para finalizar, vou ler aqui para vocês o segundo parágrafo que fala aqui na lição de sexta-feira, que é: agora Satanás alega que a lei pronunciada pela própria voz divina é defeituosa, que certas exigências dela foram anuladas. Esse é o último grande engano que ele trará sobre esse mundo. Não necessita atacar toda a lei. Se pode levar as pessoas a desrespeitarem um só preceito, já alcançou seu objetivo. Consentindo em transgredir um preceito, as pessoas são colocadas sobre o poder de Satanás. Substituindo a lei divina pela humana, ele tentará dominar o mundo. Essa obra é predita na profecia. Sobre o grande poder apóstata que é representante de Satanás, foi declarado: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Forte, né? Mas é que mostra pra gente a importância da gente reconhecer quem Deus é, da gente se entregar, entender a funcionalidade da palavra dele, e também, por fim, que a gente possa ter pra gente essa realidade do momento que a gente vive, o grande conflito, tudo isso tem em volta, e lembrar que o sábado, ele é fundamental nisso tudo, para a gente escolher o nosso lado, o lado da verdade ou o lado da mentira, e a gente poder, enfim, escolhendo o melhor lado, que é o da verdade, viver para sempre com Cristo. Bom, amiga Vani, muito bom ter você com a gente, viu? Um prazer participar com você aqui. E, bom, gente, é isso. Semana que vem tem mais, a gente te espera, tá bom? Até mais. A importância dos leis é ruim, né? Putz, desculpa, gente. Essa realização nós só encontramos quando nós trilhamos o caminho que Deus desenhou para que nós nós pudéssemos caminhar, né? Agora é hora. Desculpa. É isso mesmo, tá tudo certo. Desculpa. E como você já sabe, esse é o momento do Fala Aí. Eu já é o momento. Não necessita. Opa, nossa senhora, eu falei de novo, ficou.